Então, eu sei que você está aí se preparando para a sua prova do processo seletivo Banca PS Concurso. Eu sei que você já fez seus resumos, seu mapa mental, agora é hora de exercitar. Nesse vídeo aqui, eu trago 10 questões de provas anteriores comentadas da Banca PS Concurso. Vamos exercitar? Olá, eu me chamo Heloísa Santelena, sou professora, criei esse canal Pedagogia Aditivada para você que é estudante, que é professor, que é profissional da área da educação e quer sim ser bem classificado num processo seletivo, numa prova de concurso público, principalmente agora em 2025 pela Banca PS Concurso. Já te peço aqui, dá um like, ative o sininho. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal para mim poder continuar produzindo conteúdo de qualidade e o canal continuar crescendo. Aqui no canal Pedagogia Aditivada, o nosso foco é exercitar. Exercitar, sim. E a nossa meta é aprovar. Questão número 1. Leia o trecho abaixo retirado da BNCC. O ensino fundamental com, espaço para a gente preencher, anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica atendendo estudantes entre, espaço, anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo deste período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Como já indicado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, essas mudanças impõem desafios à elaboração de espaço para preencher, para essa etapa de escolarização. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Então, tem que preencher ali os espaços. Então, lembrando, que nosso ensino fundamental antigamente era de 8 anos. No ano de 2006 foi feita aquela Lei 11.274, que estendeu o ensino fundamental para 9 anos. Tá? E aí deram um prazo até 2010 para todas as escolas do país, do Brasil, passar para 9 anos o ensino fundamental. Então, a gente já sabe que é 9, ó. Então, tiramos aqui, cortamos o que não é 9, ó. Então, ficou a A, que é 9, a C, que é 9, a E, que é 9. Aí, ele pede aqui a faixa etária, Então, vocês lembram que lá nos primeiros anos do ensino fundamental, que é o 1º ao 5º ano, a faixa etária é de 6 a 10 anos. E o ensino fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano, a faixa etária é dos 11 aos 14 anos de idade. Então, aqui, ó, 6 a 14 anos é a faixa etária total. Então, onde não está 6 e 14, a gente já vai trocar, ó. Aí ficou a letra A e a letra C. Aí, o que diz aqui, ó? Como já indicado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, essas mudanças impõem desafios à elaboração do quê? Da proposta curricular, do currículo, do projeto pedagógico? É o currículo a resposta correta, tá? Então, o gabarito da questão número 1 ficou letra A. Questão número 2. A redação dada pela Lei número 14.644, de 2 de agosto de 2023, não modifica o que já estava em vigência na LDB em seu artigo 14, pois a organização de um conselho escolar sempre se deu desta forma. A lei visa legitimar e registrar como obrigatoriedade a existência desta organização em todas as escolas de ensino público. O parágrafo 1º do referido artigo diz que o conselho escolar será composto pelo diretor da escola, membro nato e por representantes das seguintes categorias eleitos por seus pares. Aí ele está pedindo, ó, marque a alternativa incorreta. Tá? Vamos lembrar bem aqui, ó, grifar bem que ele quer a incorreta. Então, a errada. Então, se a gente for ver lá no artigo 14 da LDB, no parágrafo 1º, fala que o conselho escolar é um órgão deliberativo, será composto pelo diretor da escola como membro nato e de representantes da comunidade escolar e local, eleito por seus pares, Então, tudo isso aqui está lá na lei. E diz que professores, orientadores, educadores
supervisores, administradores escolares, os demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, os estudantes, tudo isso aqui faz parte, ó, pais, responsáveis, né? Tudo isso aqui faz parte, membros da comunidade local, tudo faz parte da organização do conselho escolar, no que se refere, então, à Lei 14.644, do ano de 2023, que se tornou isso obrigatório nas escolas de ensino público. Então, aqui, ó, letra A, professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores, certo, né? B, demais servidores públicos que exerçam atividades no município em que a unidade escolar pertence? Não, aqui está o nosso gabarito, isso não traz lá na lei. Estudantes, tem lá na lei. Pais ou responsáveis? Tem lá na lei. Membros da comunidade local? Sim. Então, como a questão 2 que é incorreta, gabarito letra B. Questão número 3. O brincar faz parte da vida e do desenvolvimento das crianças. É um direito reconhecido mundialmente. Por este motivo, merece a atenção dos governantes, dos pais, das instituições escolares, dos educadores e da sociedade como um todo. Analise os itens abaixo. Então, está falando aqui do brincar, né, gente? Lembre-se que lá na BNCC, um dos 6 direitos da criança, um deles é o direito de brincar. Então, primeiro, a importância do brincar para a criança é reconhecida mundialmente pela legislação e pode ser confirmada na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Correto. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente também aponta como direito da criança e do adolescente a liberdade de brincar, praticar esportes e divertir-se? Correto. Tá certinho aqui, né? Certinho. A 2 também está correto. 3. Como brincar é um referencial da criança e uma das primeiras maneiras dela se relacionar com o universo à sua volta, não podemos nos esquecer de que os anos iniciais do ensino fundamental envolvem crianças. Lembra os anos iniciais, né? Do 6º ao 10º ano. E do primeiro, ó, 6 anos, ao 6º ano, ou 12 anos, ó. Visto que, de acordo com o ECA, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. É assim mesmo, né? O ECA diz que criança até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, essa aqui também está certinho. Próximo, a BNCC valoriza situações em que o brincar faz parte do processo de ensino-aprendizagem, esclarecendo que este precisa estar articulado com as experiências vivenciadas pelas crianças de maneira progressiva e relacionada com o mundo. Traz sim, né? A BNCC traz lá o brincar. Então, marca a alternativa correta. Todos os itens estão corretos. Questão número 3, gabarito, letra E. Questão número 4. As diferentes concepções de linguagem procuram explicar o fenômeno da aquisição da linguagem, ou seja, como os sujeitos passam de não falantes a não escritores para falantes e escritores. Dentre elas, citamos 4. Ó, então, está falando aqui, né, das correntes teóricas, das teorias, né, da aprendizagem. Comportamentalismo, o inatismo, o socio-interacionismo e o construtivismo, né, de acordo ali com as concepções de linguagem. Então, a gente sabe que o comportamentalismo ele é aquela teoria do condicionamento, também conhecida de behaviorismo, onde um dos principais representantes é o Skinner, também tem o Pavlov, e ela também pode ser chamada de teoria de cognitivismo ou teoria de humanismo, tá? O inatismo aqui, ó, é aquela corrente teórica também chamada de nativismo, racionalismo, é a genética, é o que o sujeito nasce, né? Não importa o externo, não importa o ambiente, e sim é o que ele traz consigo, a hereditariedade, tá? 3 aqui, ó, socio-interacionismo. É aquela corrente que fala da interação sujeito e ambiente. Então, o interno com o externo. E um dos representantes é o Vygotsky, né? Ele dá mais ênfase ao externo, ao social. Então, Piaget também é considerado socio-interacionismo, mas dá mais ênfase ao interno do sujeito, tá?
E aqui o construtivismo, que a gente sempre fala que é a teoria onde os próprios sujeitos constroem seu conhecimento, né? E um dos representantes conhecido como pai do construtivismo é o Jean Piaget, tá? Então, sabendo disso aqui, vamos relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Então, a primeira aqui, ó, o que que diz? Fundamenta-se em dois conceitos básicos, o condicionamento operante e o reforço. Quem é que traz isso aqui? Com certeza é a teoria do comportamentalismo, né? É o 1, ó. Então, o que não for 1, a gente já corta. Corta A, não tem 1 primeiro, corta. A C não é e a E não é. Então, ficou aqui, ó, B ou D, porque a primeira aqui é o 1, né? Então, vamos ver a 2. Para Vygotsky, o pensamento e a linguagem não existem separadamente. Falou de Vygotsky, quem é o representante? A sócio-interacionista, né? Aqui, ó. Então, essa aqui é a 3. Então, 1, 3. Próximo. Então, 1, 3, ó, já temos o gabarito. Ó, 1, 3 é a letra D, mas vamos confirmar. Próximo. Considera-se a linguagem como uma estrutura cognitiva herdada geneticamente. Falou de genética e natismo, né? Então, aqui é o 2, ó. E a última, a aquisição da linguagem é um processo dialético e a cognição estrutura a linguagem. Piaget, já falou de Piaget. Piaget é o pai do construtivismo, né, gente? Aqui é o 4. Então, ficou 1, 3, 2, 4. Questão número 4, gabarito, letra D. Questão número 5. De acordo com a proposta curricular de Santa Catarina, currículo base do território catarinense tem uma responsabilidade formal pela sistematização da alfabetização e do sistema alfabético fonográfico da escrita, nos primeiros anos do ensino fundamental. Para tanto, é necessário planejar ações sistemáticas e que promovam esse aprendizado por meio das diferentes práticas de linguagem. Tais ações envolvem exceto. Então, está falando aqui sobre alfabetização. Vamos ver o que está incorreto. A. Jogos e atividades lúdicas diversas em que as crianças sejam envolvidas, desafiadas a comparar e relacionar palavras entre si com suas ilustrações? Certinho, né? Tá correto. B. Atividades em que o aprendiz da escrita é desafiado a produzir escrita espontânea, completar textos conhecidos de diferentes modos, relacionar fonema e grafema, circular palavras conhecidas, fazer associações, comparações, tanto na escrita quanto nos efeitos de sentido em que esta produz em seus interlocutores. Correto. C. Alfabeto móvel. É obrigatório que todas as crianças possam ter o seu alfabeto móvel, de preferência colorido, para que em grupos e individualmente possam exercitar diferentes possibilidades de produção de palavras e texto? Não, né, gente? Isso aqui não é obrigatório. Então, aqui já está o nosso gabarito, né? Mas vamos ver as próximas. Diferentes experiências com gêneros literários diversos, cotidiano, de modo que eles possam ampliar o universo vocabular, compreensão e leitura de mundo, reflexões sobre diferentes temas. Tá certinho essa aqui também. E aí? Planejamento docente visando o desenvolvimento do pensamento complexo, envolvendo eixos e componentes curriculares, articulares aos diferentes campos de atuação, também está certinho, nada de errado. Aqui o incorreto é o alfabeto móvel, porque não tem isso aqui lá na proposta curricular. Então, gabarito da questão número 5, letra C. Questão número 6. Vamos lá, então, na 6. As teorias que explicam o processo de aquisição da linguagem são o inatismo, o construtivismo, o socio-interacionismo e comportamentalismo. E tem por seus precursores, respectivamente. Então, se a gente for ver aqui, para a gente já saber de certeza, né? Construtivismo, qual é o principal representante? Piaget. Então, nós já sabemos que o segundo aqui é Piaget. Vamos ver, segundo Piaget, Piaget, todos é segundo Piaget. Então, vamos para o próximo. Socio-interacionista. Lembra que o principal representante é Vygotsky, Levi Vygotsky, né? Que fala do social, que fala do externo. Então, o terceiro aqui é Vygotsky. Vygotsky. Opa, que o terceiro está Karl Marx, já corta. Então, a letra C a gente já sabe que não é, porque tem Karl Marx. Tá.
E a gente vai aqui, ó, para o comportamentalismo, que também é aquela teoria que eu já falei anteriormente, né? Do behaviorismo, que o principal representante é o Skinner. Então, o último aqui é Skinner. Skinner, todos são Skinner. Então, eliminamos pouco, né, gente? Só a letra C, ó, por eliminação. Agora, a gente tem que saber representante do inatismo. Então, para responder essa pergunta aqui, tem que saber representantes do inatismo. Vamos ver aqui. A primeira opção, J. Brunner, né? Brunner, ele foi um psicólogo que ele fez trabalhos importantes na área da educação. Ele liderou aquela revolução cognitiva. Por isso ele é um representante da teoria do cognitivismo, como Gardner, como Ausubel, né? Então, não é esse aqui, porque esse aqui é teoria de cognitivismo. Então, a gente já corta. Vamos para a letra B, né? Quem foi, então, Noam Chomsky, Noam Chomsky. Pode ser que seja essa aqui, então, a nossa resposta, ó. Noam Chomsky. Noam Chomsky, ele era um filósofo, cientista, que defende que, antes de um bebê falar a primeira palavra, ele já atende à linguagem, ou seja, a criança ela já nasce com uma capacidade inata, desenvolvida pelo ambiente onde ela vai conviver, onde ela é exposta. Então, tá aqui, ó, falou de inata, falou de hereditariedade, de genética, é o inatismo. Por isso que aqui vai ser nosso gabarito, tá? Noam Chomsky é o nosso representante do inatismo, tá? Vamos ver um pouquinho sobre quem foi Michel Foucault. Michel Foucault, ele foi um filósofo, professor, um crítico do modelo de escola e disciplina. Suas teorias eram relativas ao poder. Ele contribuiu também muito na psiquiatria, falando sobre loucura. Então, não tem nada a ver aqui sobre inatismo, né? E o Carl Rogers, que é o representante da teoria do humanismo, né? Que ele fala lá, lembra que Carl Rogers, ele defende que o papel do professor se compara a um terapeuta, né? E que o aluno ele é o seu cliente, cabendo ao professor, então, fazer papel de terapeuta, facilitando o aprendizado. Então, Carl Rogers também não é. Então, questão número 6, gabarito, letra B. Questão número 7. Segundo Emília Ferreiro, a escrita alfabética não é apenas um código, mas um sistema de representação escrita que passa por várias etapas ou hipóteses. Relacione o que acontece em cada uma delas, enumerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, coluna 1, hipótese pré-silábica, silábica, silábica alfabética e hipótese alfabética. E aqui está a coluna 2. Então, se a gente for lembrar, né, a fase lá, na fase pré-silábica é aquela que a criança não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada ainda, tá? Na fase silábica, a criança já interpreta a letra de sua maneira e atribui um valor de sílaba para cada uma, né? Então, já é uma fase um pouquinho a mais. Na fase silábica alfabética, tem aquela mistura lógica da fase anterior, né, que é interpretar a letra da sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma. E é a silábica com a identificação de algumas sílabas. Então, aqui na silábica alfabética já identifica algumas sílabas. E na alfabética, que ela domina em si o valor das letras e das sílabas, tá? Então, é a questão da alfabetização, que faz a criança se encontra. Vamos ver, então, qual é a primeira aqui. A criança passa a perceber que nem sempre uma letra é suficiente para representar uma sílaba e começa a estabelecer uma relação entre o fonema e o grafema. Essa aqui, ó, é a silábica alfabética, aquela fase que mistura um pouquinho da fase anterior, que é a fase silábica, e que ela já tem identificação de algumas sílabas, tá? Então, a primeira aqui é a 3. Então, o que não for 3, nós já vamos cortar, ó. Aqui a C não tem 3, a D não tem 3. Ficou a B e a E, tá? Então, vamos para a próxima, para ver qual é a próxima fase. A criança ainda não compreende a correspondência entre o som e a escrita, mas já conhece algumas letras. Olha só, então, aqui que fase que é? Conhece algumas letras. Ó, não reconhece, não compreende a correspondência entre o som e a escrita, mas já conhece algumas letrinhas. É a pré-silábica,
né? Então, é a 1. Então, aqui, ó, que não tem O, a gente já corta. A E também já fica eliminada. Ficamos entre a A e a B. A próxima. A criança estabelece uma relação entre a quantidade de letras e as sílabas pronunciadas na palavra, usando uma letra para cada sílaba ao escrever. Então, aqui, ó, se a gente for observar, é aquela hipótese silábica, né? Onde ela já interpreta a letra de sua maneira e atribui um valor a cada sílaba, tá? Então, aqui é a 2, né? Hipótese silábica. Então, a última ficou a 4, né? Vamos ver. A criança compreende que para cada som é preciso uma ou mais letras para representá-lo, ainda que não domine as regras ortográficas nem conheça as irregularidades da língua. É a alfabética. Então, ficou 3, 1, 2, 4, questão número 7, gabarito, letra B. Questão número 8. Os parâmetros curriculares nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de, então falando de PCNs, né? Exceto, ó, ele quer a incorreta sobre PCN, sobre parâmetros curriculares nacionais. A. Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Tudo corretinho, né? B. Saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. Também está certo. C. Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Correto. D. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando os seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Sim, né, gente? O aluno ele tem que ser um sujeito emancipado, tem que ser capaz de resolver problemas, ser ativo, contribuir, né, para uma sociedade mais justa e solidária. É um dos objetivos do ensino fundamental, sim. E agora, a E. Conhecer características fundamentais do país, entendendo que não somos obrigados e que não tem as diferentes culturas existentes, nem ter consciência da realidade social e econômica, tudo errado, né? Aqui não tem nada a ver. Então, a questão número 8, o incorreto é a letra E. Questão número 9. Considerando as informações extraídas da BNCC no que se refere ao ensino de ciências para os anos iniciais, é incorreto. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento lá da BNCC, no componente curricular Ciências, tá? E lá nos anos iniciais. Então, vamos ver, do ensino fundamental. Né? Lembre-se que é do 1º ao 5º ano. A. As unidades temáticas são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo? Correto. B. No 1º ano, o aluno na unidade temática Terra e Universo deverá ser capaz de identificar e nomear diferentes escalas de tempo, os períodos diários, manhã, tarde, noite e a sucessão de dias, semanas, meses e anos? Correto. C. No 3º ano da unidade temática Matéria, Energia, o professor terá por objetivo produção de som, efeitos da luz nos materiais, saúde aditiva e visual? Certo. D. No 2º ano, o aluno na unidade temática Vida e Evolução deverá ser capaz de discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar mãos antes de comer, escovar dentes, limpar os olhos, nariz e orelhas, são necessários para a manutenção da saúde? Correto também. Só sobrou a E, né? Vamos ver se essa aqui está errada. Em cada unidade temática, a base determina quais objetivos e habilidades a ser desenvolvida, não podendo ser repetida nos anos subsequentes, nem qualquer relação entre as unidades. Aqui, ó, não podendo ser repetida, ficou errado. E também aquela questão de não ter relação entre as unidades também ficou errado, né? Porque vocês podem sim ser repetidas e algumas unidades temáticas, elas têm que ter uma relação entre elas, né? É a questão dos projetos transdisciplinar, interdisciplinaridade no currículo. Então, a questão número 9, a incorreta é a letra E. Questão número 10.
Em relação aos distúrbios de aprendizagem e linguagem, os mais comuns são associados à linguagem. Sendo assim, são distúrbios de aprendizagens da linguagem, exceto. Então, distúrbio relacionado à linguagem. Dislexia? Sim. Dislalia? Também. Hipotonia não tem nada a ver, está errado. Hipotonia está relacionado a tônus muscular, a motricidade, tá? Então, esse aqui é o nosso gabarito e eu já vou explicar um pouquinho das outras aqui para você. Disgrafia é sim um distúrbio de linguagem. Desortografia é sim um distúrbio de aprendizagem. Então, vocês lembrem que dislexia é aquele aluno que escreve com letras invertidas, letras ilegíveis, aquela leitura fragmentada, geralmente afeta mais os meninos, tem causa genética e não está relacionado à metodologia de ensino, né? Geralmente o aluno ele não consegue ler aquilo que escreveu, isso aqui é a dislexia. Já a dislalia é o distúrbio da fala. A sua fala ela pode ser incompreendida. É aquela dificuldade, aquele aluno que tem dificuldade em articular as palavras. Dislalia, tá? Disgrafia é aquele transtorno que ele afeta a escrita. É aquela escrita conhecida como do garrancho, é a letra do médico. Ora o aluno escreve com muita força, ora ele escreve muito fraco. Então, isso aqui é a disgrafia, a ver com a escrita. Desortografia é aquele aluno que não consegue aprender as regras gramaticais, a ortografia em si, né? Então, por exemplo, ele escreve sapo com C cedilha, chave com X, problema ao invés de problema, tá? Então, a questão número 10, o gabarito é letra C. Então, o gabarito das questões ficou 1A, 2B, 3E, 4D, 5C, 6B, 7B, 8E, 9E, 10C. Bons estudos! Eu espero de coração que você tenha sim gostado desse vídeo. Dá um like, se inscreve, encaminha aí para os seus colegas e já te peço, comenta aí, eu vou gabaritar. Tenho certeza que se você vir para o canal Pedagogia Aditivada exercitar, você vai sim gabaritar e vai ser aprovado na sua próxima prova. E eu já te peço para assistir esse vídeo aqui, que vai te ajudar, vai te facilitar bastante na hora da sua próxima prova.